Torto Arado, primeira publicação do escritor Itamar Vieira Júnior, é destaque do Soterópolis desta semana. Mesmo muito depois de o carro ter deixado a fazenda e a família ter se recolhido aos seus afazeres, Belonísia permaneceu à porta, mirando a estrada e tudo mais que não podia ver de onde estava. Artistas migrantes falam sobre a influência do tema em suas criações artísticas. É um cinema de tentativa de estabelecer pontes, né? Estabelecer contatos diretos, fluidos e na tentativa de que esses contatos sejam concretos politicamente. E mais, o terceiro álbum de estúdio do artista baiano Giovanni Cidreira. Meus pássaros enjaulados pela noite, mansa folha, já todos se revelaram e eram... O Soterópolis está começando. Torto Arado, romance que se debruça sobre o cenário rural baiano a partir da narração de duas figuras femininas, as irmãs Bibiana e Belonísia, faturou os principais prêmios literários, entre eles o Leia, o Jabuti e o Oceanos. Itamar, você começou a esboçar Torto Arado há mais de 2 décadas, quando tinha apenas 16 anos, né? Como é que se dá a relação deste então adolescente com a literatura e quais foram as suas referências e as tuas inspirações para retratar a realidade nordestina? Eu tinha uma máquina de escrever, comecei a escrever esse romance, cheguei a escrever 80 páginas, mas eu não tinha maturidade para prosseguir e, claro, o romance mudou profundamente durante todos esses anos. Então, quando eu retomei a escrita dessa versão, que é a versão que chegou ao público, o que ficou exatamente daquela primeira história foi o mote, que é a relação das duas irmãs com o pai, a relação que elas têm com a terra, e também o título, porque o título saiu de um poema do Tomás Antônio Gonzaga, o Marília de Dirceu, e o título é o mesmo. Foi o que restou daquela primeira versão, né? Mesmo muito depois de o carro ter deixado a fazenda e a família ter se recolhido aos seus afazeres, Belonísia permaneceu à porta, mirando a estrada e tudo mais que não podia ver de onde estava. Itamar Vieira Júnior é geógrafo e trabalha no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, há 15 anos. E é dessa experiência com os indígenas, quilombolas e ribeirinhos que surge parte do imaginário literário do escritor, que também se diz influenciado pela literatura de Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Queiroz. Eu fui trabalhar por necessidade, né? E porque eu senti que era algo que fazia sentido na minha vida, como se fosse uma missão mesmo, né? Compreender esse país profundo, esse Brasil profundo, de alguma forma me conectar também com minhas raízes, com os meus antepassados. Eu sempre digo que eu trocaria os meus títulos acadêmicos por essa vida que eu tive ao lado dos trabalhadores rurais, né? E isso me permitiu compreender e entender melhor as personagens literárias e fazer com que essas vidas atravessassem elas também, né? Na retratação da vida desses sertanejos, você aborda questões, traz questões no romance também, como a escravização, né? Os trabalhos análogos à escravização. Como é que você traz essas questões para o romance? É um romance que a gente poderia chamar de romance de formação, porque a gente acompanha o arco dessas personagens da infância à maturidade, e elas percebem que os trabalhadores, que os familiares vivem em condição de extrema exploração, né? E aí isso vai tocar numa questão que é muito presente ainda no Brasil, de que a abolição da escravatura ela não foi plenamente realizada. Agora, com os maus tratos de Tobias, elas se tornaram mais vis. Eram gritadas por minhas ancestrais, por Donana, por minha mãe, pelas avós que não conheci e que chegavam a mim para que as repetisse com o horror de meus sonhos.
Mas o romance trata desses laços de solidariedade que a gente pode encontrar numa família camponesa, numa família que vive em condição de vulnerabilidade, né? E como essa solidariedade é um poderoso instrumento de resiliência e permite que elas atravessem gerações, mesmo quando estão fadadas ao extermínio, à aniquilação, né, pela própria estrutura social do país. Belonísia segurou suas mãos, juntas, fecharam os olhos e compartilharam a dádiva daquele instante. Entregaram-se àquele gesto por inteiro e experimentaram algo que poderiam chamar de perdão. Aviso de 1000 passos, meus pássaros enjaulados pela noite, mansa fúria, já todos se revelaram e era o nome da saudade de Alice, como se eu nunca visse, de tudo que não passa, espelhos que ficaram. Gil Cidreira chegando aí com disco e álbum visual. A gente quer saber tudo sobre esse assunto, Nebulosa Baby, trazendo aí um novo momento da carreira, novos experimentos musicais também, parcerias. Gil, quais lugares que te pariram no mundo? Qual o ponto de partida desse trabalho novo? Bom, são muitos lugares, né? Muita coisa rolando mesmo, e eu estou muito alegre de estar podendo realizar todas essas coisas assim e reconhecer todos esses lugares, né, que construíram a minha história, as minhas músicas, né, em vida, e estar podendo em breve estar compartilhando com todo mundo esse processo dessa construção desse disco, né, que começa com essa apresentação dessa websérie, né? É uma série que tem 5 episódios e cada episódio vai dar conta assim de contar o que está por trás das canções, né? Quais foram os lugares que eu passei para chegar até elas, assim. Todo dia é novo, eu incorporo outra verdade. Verdade, se é verdade em mim. Cada episódio da websérie é sobre uma música, né? Tem ali como atmosfera uma música do disco, né? Do novo disco do Gil. Então a gente começa com Sangue Negro, tem Joias, tem Saudade de Casa, tem Oceano. E aí foi muito olhar para a música, né? Para o que a música diz. Então a escrita do roteiro se deu um pouco dessa maneira, né? E essa elaboração também da direção foi a partir desse encontro com a própria canção e com o próprio momento criativo ali de Gil. Maltratamos tudo, nos amando muito. Julgamos tudo, não sei quando se estamos juntos, mas nós juramos. Maltratamos tudo, nos amando muito. Nebulosa, essa é uma parceria com Jadsa, que é uma conterrânea e uma parceira, né? Já vem tocando e cantando comigo em alguns outros projetos. E ela tá nesse disco também, essa música a gente fez junto. E essa música, na verdade, ela deu conta assim para mim de amarrar 2 histórias, né? Aquela história do meu primeiro disco, Japanese Food, com a sonoridade mais, vamos dizer assim, clássica, mais voltada a uma tradição cancional, assim, MPB, anos 60, 70, que eu adoro. E as experimentações que eu fiz ao longo desses 3 anos, do primeiro disco até aqui. Sigo por você de longe, fico por você só. Vivo por você de longe. Já dá para dizer quem são as participações especiais? Tem muita gente. A coisa mais maravilhosa que eu acho desse disco foi poder conseguir unir tanta gente boa. Alice Caymmi, a Ava Rocha, a Jadsa, Josiara, Luê, os meninos da Maglore. Aqui de Salvador também tem Vandal. Tem muita gente, é o disco coletivo, é o disco da galera. Outra cerveja e sempre o filho de alguém morre. Todos os outros vivos seguem.
Difícil é a repórter conseguir se equilibrar em cima do skate, né, Jefinho? Certeza. Como é que você vê a cena do esporte, do skate aqui na Bahia? Ó, a cena do esporte aqui, ultimamente, tá sendo muito boa. Tipo, tá vindo mais jovens agora, depois das Olimpíadas, então, deu um up. Você é um dos atletas representantes da Bahia em vários campeonatos. Como é que começou a tua história com o skate? A minha história começou quando eu tinha 3 anos de idade, com incentivo de meu pai, que, tipo, sempre andou, né? Desde a época de 70. E é isso. Eu comecei a andar com 3 anos, ele sempre me levou para os campeonatos, sempre me incentivou, ele, minha mãe, minha família inteira. E até hoje eu tô por aí, tipo, correndo campeonatos fora e dentro da Bahia. E não pode parar, né? Skate é vida, skate é lifestyle. Da cultura urbana para os campeonatos. Essa galera tá acumulando um vasto currículo, hein? Já participei de mais de 100 campeonatos em minha vida. Tenho em torno de 85 troféus, 20 medalhas, um currículo grande. Já corri campeonato em São Paulo, brasileiro, e vários campeonatos nordestinos. Tem modalidades também. Tem modalidade de skate. Tem o vertical e tem o street. A modalidade minha é o street, que é tipo andar em rua, em pistas sem ser aquelas que se chama half, né? O vertical é o half. Tem o bowl também, e daí minha modalidade é o street. E o meu lifestyle é só o street. Criado na década de 1950 na Califórnia, para que os surfistas pudessem treinar em terra quando as ondas não estavam lá muito favoráveis, o skate conquistou sua identidade própria. Está na forma de vestir, no grafite, no rap e até na produção de vídeo. E as meninas estão cada vez mais presentes neste universo, seja praticando a modalidade ou produzindo conteúdo. Aqui na Bahia o cenário melhorou muito, aumentou muito, as skate shop mesmo, as meninas estão começando a andar mais, até em relação à venda de skate mesmo aumentou muito. É muito bom ter mais meninas no esporte. Antigamente, claro, a desigualdade sempre existiu e infelizmente a gente ainda tem que superar ela porque ela ainda existe. Meninas entrando no rap, meninas comandando tudo, no futuro eu posso ver as minas dominando o mundo. Comecei em 2016. Já tem 5 anos já que eu estou no esporte, graças a Deus eu tenho apoios maravilhosos. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, representar Salvador, a minha cidadezinha Dias Dávila, e foi incrível, fiquei em 22º no ranking do skate brasileiro. Foi maravilhoso, me diverti muito, conheci meninas incríveis que levarei para o resto da minha vida e que pretendo voltar a vê-las. E hoje em dia participo de muito campeonato. Tem que entender o que aconteceu no século XIX, esses mais de 300 anos, né, de processo de escravidão que o país teve, para poder entender hoje, né, e saber o que está acontecendo. Então, essa figura, né, tem que ser trazida o máximo possível para os dias de hoje. Livros, filmes. A arte, em geral, é um veículo que carrega histórias diversas, de pessoas vindas de todos os cantos. É pelo premiado livro A Mulher da Guarda, da escritora Sarah Bertrand, que podemos conhecer como foram os anos de ditadura no Chile. Ou, através do cinema, acessar o trauma da migração na fuga de um país em guerra. Livros han sido grandes migrantes. Livros têm sido grandes migrantes, uma oportunidade de escutar um outro. Como nós saberíamos sobre o que foi uma infância na ditadura chilena se não fosse pelo livro Mulher da Guarda? O livro La Mujer de la Guarda. O que é ser negro e traficado para um continente que não é o seu? Obrigado a esquecer sua própria cultura, seu próprio credo?
como poderíamos ter experiência sobre este outro distinto a mim, se não tenho, com os livros, esta experiência íntima em que um autor me conta a sua história? Me cuenta su historia. Às vezes, este sentimento não precisa nem de palavras. Só as imagens dão conta da experiência do deslocamento. É o caso do livro infantil Migrantes, da ilustradora peruana Issa Watanabe. Es que hay diferentes tipos de migración. Existem diferentes tipos de migração. Esta fala de uma migração forçada. Eu sou migrante. Meus avós, meus pais, todos temos uma história de migração por trás. Mas neste caso em particular, são pessoas que foram obrigadas, por alguma razão, a deixar seus lugares. Para mim, digamos, a que conta é a imagem que está na capa, que é essa que traz os personagens, todos caminhando, com estas expressões com cara de preocupação ou tristeza, com essa imagem que comecei a ilustrar este livro. E foi com a imagem que eu comecei a ilustrar este livro. Essa foi a primeira ilustração. Bronzato, você é um imigrante, você tem um trânsito, portanto, de viver fora do seu lugar de origem. Como é que você enxerga essa experiência? De que maneira você se aproveita disso para transformar em arte, para produzir o seu cinema? Realmente uma palavra que para mim não faz muito sentido. Eu me considero um internacionalista. Então, há uma derrubada subjetiva de fronteiras, não? Porque objetiva é nossa luta, né? A luta de muita gente, não? Que não tenha fronteiras, que essa não exista, muito menos muros, né? Muros da vergonha, né? Como aquele dos Estados Unidos com México, ou aquele de Israel com Palestina. Então, a gente justamente trabalha nessa perspectiva, e dentro do cinema é justamente isso. Eu tenho viajado muito por Latinoamérica. Seus filmes correm mundo afora, em escolas, sindicatos, pequenos cinemas. Seguem globalizando um outro olhar sobre os fatos, sobre as lutas, sobre esse novo tempo. O nosso cinema é um cinema de, pelo menos o cinema político, o lado político que eu desenvolvo, de intervenção política, né? É um cinema de tentativa de estabelecer pontes, né? Estabelecer contatos diretos, fluidos, e na tentativa de que esses contatos sejam concretos politicamente, não? Que uma rebelião popular, por exemplo, que acontece num país que eu filmo, seja importante para esse outro país onde eu levo esse filme. O cinema tem que ter uma visão abrangente do mundo, né? Então eu considero que não pode haver fronteiras. Eu acho que o lugar de fala do cineasta é o mundo. No hay nadie que sobreviva. Crímenes y violaciones son el pan de cada día. Realidad social, como la droga, como el SIDA, como la extrema pobreza que vivimos día a día. Realidad social, no hay nadie que sobreviva. Crímenes y violaciones son el pan de cada día. Um herói que não pode ser esquecido. Luiz Gama vira personagem de história em quadrinhos. Província Negra mistura ficção e realidade na vida do jurista e abolicionista que lutou em pleno regime da escravidão pela liberdade de centenas de pessoas escravizadas. Khaled, como é que foi para você iniciar esse texto, pensar em quais caminhos essa trama iria percorrer? Toda essa trama ela começou numa leitura de um livro do Renato Couto de Toledo, que era São Paulo, a capital da solidão. E nesse livro eu tomei contato com um personagem, uma figura histórica incrível, que era Luiz Gama. E eu me apaixonei pela figura. A gente resolveu fazer um quadrinho, a gente é quadrinista de longa data, para falar um pouco do Luiz Gama. Mas mais do que isso, de falar do Luiz Gama, né? A gente queria muito falar da ideologia que cercou e justificou, né, a escravidão no Brasil. Como foi para você conversar com o texto e fazer essa ilustração chegar, né,
enfim, se complementar com a história, Azul? Para mim, cenário, em qualquer história em quadrinhos, o cenário ele é tão importante quanto o personagem, né? Porque ele é o complemento, ele é o que ambienta, né? A gente optou por não trazer uma biografia dele, por fazer uma ficção. Então é uma noite na vida do Gama. E claro, é um Gama que é o meu Gama. A gente tem toda a preocupação de conseguir tangenciar o Gama e sabemos da dificuldade / impossibilidade disso realmente acontecer, né? Então teve algum momento que eu mostrando durante o projeto, mostrei para uma professora amiga, professora de história, ela falou, nossa, isso está muito legal, tal, mas eu acho que esse Gama está muito imponente. Eu falei, maravilha, esse é meu Gama. Esse argumento ele vem de um romancista russo, né, que é o Gogol, e que existe um personagem que ele quer, ao morrer, quando chegar ao céu, ele tenha a mesma estrutura que ele tem na vida dele, ou seja, ele é um homem muito rico, ele é membro da elite agrária, né? Ele quer chegar no céu e ter escravos também. O que acontece? Ele começa a comprar almas, né? Esse personagem se chama Martim Crasso e ele tenta comprar a alma do Luiz Gama. 1000 nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. Que reflexão vocês fazem hoje, depois dessa pesquisa, depois dessa escrita, depois de serem atravessados também por essa história? E como, não sei como é que vocês se autodeclaram, né? Mas assim, aqui, pelo menos pelo vídeo, eu vejo o Zulu homem branco, não sei como é que o Khaled se reconhece, mas assim, como é que vocês também refletem o lugar de vocês? Eu me declaro branco, eu sou filho de árabes, me declaro branco, mas a luta é de todo mundo. A gente tem que entender o que aconteceu no século XIX, esses mais de 300 anos, né, de processo de escravidão que o país teve, para poder entender hoje, né, e saber o que está acontecendo. Então, essa figura, né, tem que ser trazida o máximo possível para os dias de hoje. E esse é o nosso papel, enquanto artistas. Né? Nós, enquanto artistas, eu e o Zulu e outros, nós entendemos que temos que fazer uma arte engajada. A nossa arte é engajada. Ela quer fazer parte desse debate. E debate uma posição que nós tomamos, um partido que nós tomamos. Nós repudiamos totalmente o racismo. O racismo não tem meio termo. Não tem justificativa e não tem relatividade. Não tem como você relativizar o racismo. Ou você é contra, ou você está militando a favor. Nosso lugar de fala, nosso país, nosso lugar de fala. O Soterópolis fica por aqui. Mas quando é que tu vai me levar lá pra Cotijupapá? Mas quando é que tu vai me levar lá pra Cotijupapá? Eu nunca fui pra lá, preciso me banhar. Como é que pode se eu nasci no Pará? Preciso conhecer, me leva com você. Como é que pode, mas dá pra entender. Lá no meu Pará tem tanta coisa pra desbravar. Meu bem,